tarde, galera. Chegando então no nosso terceiro vídeo sobre propriedades coligativas, né? Na verdade, na terceira propriedade coligativa, a gente tem uma sequência aí de 6 vídeos falando sobre esse tema. É um tema bem importante, cai bastante, inclusive no Enem. Então, é bom a gente entender o que significa cada propriedade e não simplesmente se prender ao macete, né? A gente precisa ir um pouco além. Hoje a gente vai estudar a nossa terceira propriedade coligativa, que é a crioscopia. Essa palavra crioscopia, ela me remete a frio imediatamente quando eu escuto ela, né? E realmente a propriedade coligativa é aquela que faz o ponto de congelamento de um líquido diminuir quando a gente adiciona um soluto não volátil a ele. Por exemplo, a água pura, a gente sabe que ela tem ponto de congelamento 0 graus Celsius. A partir do momento que eu misturo uma determinada quantidade de sal, que é um soluto não volátil, a água, né, fazendo essa mistura, a gente vai ter a propriedade coligativa da crioscopia atuando, fazendo com que o ponto de congelamento da água, que era 0, diminua. Quanto é? Não sei, só sei que é um valor menor do que 0, né? Sei lá, -8, -10. Então vai ser mais difícil conseguir congelar esse líquido na presença do soluto não volátil. Não sei se vocês já viram isso em algum filme, geralmente filme de Natal, que mostra, né, nos Estados Unidos, que está no inverno, um inverno muito rigoroso. O Canadá também tem um inverno extremamente rigoroso, até mais do que nos Estados Unidos. E mostra eles colocando sal na porta de casa, ou fazendo um caminho na calçada com sal. Por quê? O gelo é a água que solidificou. E aí eles fazendo esse caminho com o sal, quando a água encontrar esse sal, ela não vai mais congelar em 0 graus Celsius. Ela vai congelar numa temperatura menor, que vai ser muito mais difícil congelar. Então você vê essa foto, né? Tem gelo de um lado e gelo do outro. Nesse caminho não tem. Óbvio, né, gente, que esses países são adaptados para isso, né? Tem carros que passam arrastando o gelo, criando esses caminhos, mas de uma forma mais caseira, né, na porta da pessoa, ou para a pessoa ter um caminho da porta de casa até a rua, né, eles usam muito isso. Eu estava lendo uma reportagem que dizia assim, dicas para conseguir passar pelo inverno canadense. Aí falando que eles carregam no porta-mala uma determinada quantidade de sal, né, que se precisar, eles conseguem utilizar. Uma coisa muito comum nesses países também são usar anticongelantes nos fluidos dos carros, né? Então, no radiador, né, que é super importante para o carro funcionar, a gente tem água dentro do radiador e nesses países correria o risco dessa água congelar dentro do radiador. Então, eles adicionam um anticongelante, etileno glicol, alguma coisa do tipo, para essas partículas do anticongelante que vão entrar em contato com a água do radiador, vai fazer o ponto de congelamento diminuir e vai ser mais difícil essa água congelar e o carro parar de funcionar. Esse filme aqui, ele é bem antigo já, eu já assisti 500 mil vezes, eu amo esse filme, e mostra, o filme é desses tipos de filme de desastre, de fim de mundo, e é como se fosse uma nova era glacial. E aí mostra os carros parando de funcionar, helicópteros parando de funcionar por causa dessa onda de frio, né? Então, não nesse extremo, né? Mas países mais gelados precisam fazer o uso desse anticongelante. Aqui no Brasil também se faz uso, eu perguntei para o meu marido, ele trabalha na Nissan, e ele falou que faz o uso disso também aqui no Brasil, só que numa proporção menor. A proporção entre a água e o anticongelante no radiador é menor. E aí ele falou que tem Nissan na Argentina e no Chile, se não me engano, que são mais frios do que aqui, e aí a proporção já é aumentada, né?
Sobre os anticongelantes, gente, não tem nada a ver com a matéria, apenas uma curiosidade e um alerta, né? Tudo bem que aqui a gente não tem acesso a esse tipo de material, mas o anticongelante ele é extremamente tóxico e letal para o organismo humano. É uma pequena quantidade de etileno glicol, ele pode ser letal, né? Então, se você digita sobre isso no Google, aparecem diversas reportagens de famílias inteiras que foram mortas, ou mãe que matou filho desse jeito, esposa que matou marido desse jeito, porque vai causando um envenenamento, né, nas pessoas. É extremamente perigoso. Não sei se alguém já assistiu essa série da Netflix, se não tiver assistido, já aproveita, né, porque estamos aí de quarentena. É uma série mais teen, assim, né, mais jovem, não sei se todo mundo gosta de série assim, mas a temática é bem interessante, bem diferente do que a gente está acostumado. Basicamente, um grupo de adolescentes fica, como que eu vou dizer, todos os adultos somem da cidade, só ficam os jovens, os adolescentes, e eles têm que colocar ordem na cidade, tudo mais, começa a dar uma série de problemas, e um dos casais que se formam ao longo da série, eles, a mina sofre com um relacionamento abusivo. O garoto é extremamente abusivo com ela. Até em algumas cenas mostram que ele pode ser um psicopata, a própria irmã dele desconfiando que ele pode ser um psicopata. E a menina presa nesse relacionamento abusivo e não aguenta mais, ela envenena uma torta com anticongelante. Não sei se quem já assistiu conseguiu perceber e entender essa parte da série. Ela meio que abre assim um armário embaixo da pia, pega um frasco e quando ela vai fazer esse bolo, né, meio que para agradar ele, tipo, fiz um bolo para você, ele querer comer e aí acabar morrendo, né, envenenado. Mas a cena é até bem tensa porque não dá certo. E aí acaba desenrolando um monte de outra coisa. Mas fica a dica aí tanto de informação quanto de entretenimento. Para terminar, gente, a crioscopia ela tem uma grande lenda e uma grande polêmica em volta dessa técnica. Por quê? Não sei se alguém já ouviu falar, mas reza a lenda, é uma lenda urbana, de que o Walt Disney foi congelado. Eita, que o Walt Disney foi congelado e aguarda um momento em que a tecnologia avance a tal ponto, a medicina avance a tal ponto que consiga ressuscitar o Walt Disney. Eita, de novo isso. E não é verdade, isso é realmente uma lenda urbana, o Walt Disney não foi congelado, né? Porém, a criogenia humana é verdade, já é uma realidade na nossa sociedade. Existem duas clínicas de criogenia humana nos Estados Unidos, onde custa uma fortuna você ter o seu corpo congelado depois da morte, aguardando aí o momento em que a medicina evolua e consiga te trazer de volta. Bizarro, né? Eticamente questionável, né? Enfim, envolve 500 ideias que poderiam ser discutidas esse tema. E é extremamente caro, gente, assim, coisa de $300.000 para conseguir congelar o corpo. E tem uma outra possibilidade, é que eles congelam só o cérebro. Tem animal congelado, tipo aquele animal de estimação que a pessoa ama, não sei o que, enfim, né? Bem loucura mesmo. Coloquei aqui alguns filmes que falam um pouquinho sobre isso, e acredito que aqui a maioria deva ter assistido Capitão América, né, o primeiro filme do Capitão América, e realmente é um dos filmes que mais representam e retratam essa questão da criogenia, né, porque ele ficou durante 70 anos congelado, e quando acham ele, ele volta para um mundo que ele não conhecia antes, né? Então você tem ele vivendo num lugar onde todas as pessoas que ele conhece já morreram, a mulher que ele amava na época morreu,
ele vivia numa época onde não existia tecnologia, celular, televisão, carro, enfim, né, e aí ele até dá uma pirada por conta disso. Quem assistiu não sei se lembra de uma cena em que ele, assim que ele acorda, colocam ele dentro de um quarto, e aí um quarto decorado como se fosse 70 anos atrás, com um rádio, eh, meio que tentam projetar uma Nova York de 70 anos atrás, do lado de fora da janela, e aí ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, porque ele está ouvindo no rádio um jogo que ele tinha assistido e ele sabia que o jogo não estava passando naquele momento. E também ouvindo barulho de carro, e enfim. E aí ele pira quando ele descobre tudo que está acontecendo e que já passou 70 anos. Né? Esse Passageiros aqui vale muito a pena, tá na Netflix. É ficção científica, mas eu não gosto de ficção, né? Mas é um dos poucos filmes que eu gostei. Eles estão numa nave também ali, esperando uma viagem que vai levar anos para um outro planeta que vai ser colonizado pelos humanos, enfim. E aí ele acorda e acorda ela também. E se desenrola o filme aí muito interessante. Esses outros dois são bem mais antigos, são bem filmes tipo Sessão da Tarde. Aqui, nesse do Mel Gibson, a pessoa que ele ama entra em coma e aí propõe a ele para fazer um estudo também, congelando ele. Enfim, dá tudo errado, ele acorda 50 anos depois. E esse do Stallone e o do Wesley Snipes é a mesma coisa, só que é mais ação e tudo mais. Né? Então, isso da criogenia ela já vem sendo retratada, mas ela já é uma realidade. Né? Sobre a questão de você poder congelar ou o corpo ou o cérebro, não sei se vocês já viram também esse filme, tem na Netflix, chama Corra. É um dos melhores filmes que eu vi. Esse diretor fez Corra, também fez um outro filme chamado Nós, que é sensacional. E nesse ele tem também essa transferência de consciência, né? Então o cérebro da pessoa é transferido para uma outra, né? Para aquela pessoa poder continuar vivendo. E entra aí também uma baita de uma crítica social, falo de racismo, enfim. Então, mais algumas sugestões aí que tem a ver com a matéria. Beijinho, gente, até a próxima.